Seu nome, por favor? É Romeu. Romeu, eu queria que você contasse para quem está aqui 3 coisas. Primeiro, o tempo que você ficou subindo ao altar, fazendo coisas erradas, pegando envelope de fogueira santa, mas na verdade errando no altar, subindo aqui disfarçado. Quando foi que a ficha caiu, que você fez a coisa certa e como é que está hoje, por favor? Bom dia, bispo. Bem pertinho. Eu fiquei 10 anos na igreja, bispo, me enganando e fazendo fogueira santa errado. Foram mais de 20 fogueiras santas durante esse tempo todo. Esses 10 anos, essas 20 fogueiras santas, você sempre pegava envelope. Eu não fiquei de fora de nenhuma. E quando a gente fala que erra, bispo, as pessoas acham que eu entregava envelope vazio. Eu nunca entreguei um envelope vazio nessas 20 fogueiras santas. Qual era o problema? Eu tinha dó de mim. Eu me poupava na hora de entregar o voto. Eu colocava eu falava que eu colocava o meu tudo até onde eu podia. Então, eu colocava o meu máximo. Só que, na hora que chegava o finalzinho, eu falava, não, isso aqui, se eu colocar, é loucura. Se eu andar um pouquinho mais, se eu colocar... Eu tinha. Só que na minha cabeça, se eu colocasse um pouquinho mais, não, isso aqui é maluquice. Se eu colocar esse toquinho a mais, eu não vou ter o mês que vem. O próximo mês eu não vou ter nem para sobreviver. Você se é poupava. Loucura. Se poupava. Então eu queria me convencer de que aquilo era o máximo, porque era o máximo que eu podia. Mais do que aquilo, eu estava me colocando em risco, na minha opinião. Pelo que eu era loucura. Então você fazia o seu voto, mas ficava com uma reserva. Sempre. Um plano B. Sim. Se o altar falhar, então eu tenho aqui o plano B. Pouquinho guardado para não me dar mal, é assim. E eu ficava me convencendo, falando, não, isso aqui é tudo. Olha o quanto que eu estou colocando. Eu juntei dali, peguei de lá, peguei o salário, peguei o prolabore, peguei tudo, mas ficava um pedacinho. Eu falava, não, se eu der tudo e aquele pedacinho, como é que eu vou sobreviver o próximo mês? E como é que foram esses 10 anos aí? De fogueira santa em fogueira santa, a minha vida foi piorando, muito. E eu não percebia. E hoje eu entendo, bispo, que o que a gente coloca no altar é o que a gente recebe de volta. Eu enganava o altar, eu achava que eu estava enganando o altar, mas na verdade eu estava me enganando. Então, quando eu comecei a errar no altar, eu era corretor de imóvel, era acostumado a dever, eu e minha esposa. Esse acostumado a dever, a gente devia a conta de água, luz, telefone. O acostumado era porque a gente sempre pagava tudo na data de corte. A gente sabia o terceiro mês, o dia de corte a gente pagava. Quando não conseguia pagar nessa data, dava caixinha para o rapaz voltar outro dia para não cortar. Cansei de ter água, luz, telefone, tudo cortado em casa. Devia tudo, todo tipo de conta eu devia. Tinha um carro, parcelei em 60 meses, paguei uma prestação e andava com esse carro em busca e apreensão. Meu Deus. Corretor de imóvel, a vida amarrada, não vendia nada. Depois de 10 anos a ficha caiu? Não, a coisa foi piorando. Piorou ainda mais? Eu achava que era de Deus. Coloquei na minha cabeça que era de Deus, porque eu vinha domingo, participava dos votos, fogueira santa. Aí, bispo, eu falei, não, eu sou de Deus, Deus me deu uma ideia, eu vou abrir uma empresa. Pior coisa que eu fiz na vida. Porque essa empresa começou bem. Eu cheguei até 50 funcionários, mas eu me enganava também nisso. Porque eu cheguei num ponto, bispo, que eu era empresário, mas eu e minha esposa, a gente tinha inveja de funcionário meu que ganhava R$900 por mês. Porque a gente pagava as contas, pagava funcionário, pagava tudo, mas não sobrava nada, não dava lucro, nunca dava. A gente não tinha dinheiro para comer, para comprar uma roupa, era empresário, com uma empresa de 50 funcionários, e não tinha dinheiro para nada dentro de casa. A coisa foi piorando, a gente ficou, eu e minha esposa, 7 anos pagando um imóvel. A única coisa que a gente pagava era esse apartamento, para quando a gente casasse, a gente ter onde morar. A gente, depois de 7 anos, casou. Um mês depois que a gente casou, eu não sei como até hoje a gente perdeu esse imóvel pago. Como eu era de Deus, eu falei, não, eu vou para um flat, que era a única coisa que dava para alugar com o nome sujo, que eu também tinha. Falei, vou ficar aqui um tempo e, como eu sou de Deus, Deus vai mudar a minha situação e eu vou sair daqui. Eu fiquei 4 meses lá, não paguei um centavo. Quando eu fui devolver a chave, na hora que eu virei as costas, a proprietária brincou com a outra moça que estava e eu ouvi ela falando assim, bom era o garoto de programa que morava aí antes, porque ele pagava em dia em dinheiro. Que isso, que humilhação. Saí de lá, 5 meses de casado, fui morar de favor na casa da minha avó, e era favorzão mesmo, bispo, porque a gente não tinha dinheiro nem... A gente escutava em direta da família, falando assim, poxa, você está dependendo de você é empresário, está dependendo de uma aposentada, porque eu comia lá, eu sobrevivia lá. Eles falavam assim, faz pelo menos uma compra para ajudar ela ganha aposentadoria. E aquilo me matava, porque eu não tinha, eu não colocava porque eu realmente não tinha. A coisa foi piorando e eu não acordei. Essa empresa, que já era horrível, ela chegou a entrar em processo de falência.
Aí que piorou tudo, porque eu fiquei com mais de 20 processos na justiça, fiquei com mais de 40 funcionários que eu não consegui pagar. Não porque a gente era errado ou injusto, é porque a gente não tinha. Eu vendi tudo para pagar funcionário e fornecedor, mas não tinha de onde tirar. Eu que já morava de favor, fui trabalhar de favor. A gente também foi despejado do escritório da sala comercial que eu tinha, e um conhecido meu me emprestou uma mesinha num refeitório dele para mim trabalhar. Eu, minha esposa e uma funcionária que não quis ir embora e ficou 5 meses comigo trabalhando sem receber. Na mudança, bispo, que eu fiz do que sobrou para essa mesinha que me emprestaram, eu só tive dinheiro para contratar um carroceiro. E o diabo vai pisando, bispo. Parece até mentira, mas ele chegou de madrugada, bêbado, teve que eu e minha esposa ajudar ele a carregar essa carroça. E aí, na hora que chegou no lugar novo, ainda choveu e a gente perdeu o resto que tinha. Você vê que... Perdemos tudo. Desculpa a maneira vulgar de falar. Que desgraça. Qual foi a fogueira santa que você disse assim, chega, que foi decisão? Um mês depois disso, minha esposa chegou para mim, preparou uma situação, falou, Romeu, eu estou grávida. Ela achou que eu ia receber bem. Eu falei, chega, eu não aguento mais. Ela não entendeu nada. Eu fui para casa. Nessa miséria. Eu fui para casa, bispo. Eu tranquei a porta. Foi dia 22 de abril. Eu arranquei a máscara, bispo. Arranquei a máscara. Eu cheguei em casa gritando. Eu falei, eu não sou de Deus coisa nenhuma, Deus. Eu gritei com Deus. Eu falei, eu não sou de Deus coisa nenhuma. Se eu fosse de Deus, eu não ia estar nessa situação. Faltava 2 meses para a Fogueira Santa, mas eu sabia que a única coisa, aonde eu tinha errado e o único lugar que podia mudar a minha situação era o altar. Eu falei, eu não tenho tempo mais para errar. Eu vou começar a Fogueira Santa hoje, 2 meses antes. E eu comecei naquele dia. Eu fiquei 2 meses e pouco fazendo a Fogueira Santa. Eu só consegui juntar, e era o meu tudo, 3 mil reais, eu e minha esposa. Mas não foi só valor, era eu dentro daquele envelope, bispo. Eu me coloquei de corpo ao meu espírito, foi 200%. Pela primeira vez, então, você foi para o altar sem reserva. Nenhuma. Era tudo ou nada. As pessoas falam que descem diferente do altar. Eu não ia ter como descer do altar, porque eu fiquei dentro do envelope. Dentro do envelope eu estava. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não sei porque eu demorei tanto. 1 mês depois, eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou. Eu tinha força, eu tinha vontade, eu não via a hora de chegar a hora de trabalhar, bispo. Deus me deu direção. A mesma empresa que faliu, o mesmo CNPJ, eu restaurei com Deus. Eu achava que tudo era um processo demorado. 6 meses depois, bispo, o que aconteceu só em 6 meses, eu já tinha a mesma empresa tendo lucro, eu produzia com a mesma empresa, no mesmo ramo, mais de 1 milhão por mês, 6 meses depois, eu já tinha carro importado quitado, eu já tinha jet ski de 45 mil quitado, que nem é necessário, já não morava de favor, tinha um apartamento de 400 mil na época, paguei 200 para reformar, numa loja de móveis que eu entrei, gastei mais de 60 mil, isso só em 6 meses. Eu que não tive vida de casado quando casei, em 6 meses eu já tinha ido para Paris, passar 15 dias, para Milão, só em hotel que a gente paga mais de R$ 1.500 a diária. Olha só. 6 meses. O que não aconteceu em 10 anos, aconteceu em 6 meses. Ou seja, o espírito do atraso saiu aonde? No altar. Seu maior voto foi o quê? Mais de 180 mil. Mais de 180 mil. Se ele teve condições de sacrificar 180 mil, é porque a vida dele vem o quê? Crescendo. Isso é de quando para cá? De 2014 para cá. 2014 para cá. Sim, o que você tem hoje? A gente não para para o altar e o altar não para para a gente. Há 2 meses atrás, Deus deu uma visão nova para mim. De eu fazer o mesmo trabalho de uma forma diferente. A empresa que produziu 1 milhão por mês, agora está produzindo 3. 3 milhões. Nos últimos 3 meses. Triplicou. E essa ideia ainda dá para melhor. A gente trabalha no mercado financeiro, uma financeira. Está em São Paulo ou no Brasil? No Brasil todo. Arrebentando. Hoje, 1 mês atrás, eu comprei a Casa dos Sonhos, paguei mais de 1 milhão num condomínio fechado. Você vê que coisa interessante, gente? Fruto do quê? Do perfeito sacrifício no altar. O meu Deus abençoe mais e mais, tá? Parabéns.